dos assuntos que são perniciosos para nós profissionais e são derivados de atos do nosso sistema, como é a CREA. E nós temos hoje os candidatos que estão se propondo a fazer a devida e necessária mudança. E o nosso tema de hoje são os técnicos, através do Conselho Federal dos Técnicos. Numa breve apresentação e contextualização, esse conselho ele surgiu em 2018 e veio do Sindicato dos Técnicos. O que me chamou muita atenção é que, como sindicato, eles vão se pautar para os seus interesses, como todo sindicato faz, de uma maneira bastante até agressiva. Mas, dentro do histórico do surgimento do Conselho Federal dos Técnicos, eu queria colocar para José Ribeiro e também Paulo Guimarães uma questão que fere e está diretamente ligada à própria Constituição do nosso Conselho e da nossa legislação. Olha, vejam só que interessante. Os técnicos surgiram na Lei 5.524 de 1968. E a nossa lei da engenharia foi em 1966. E surgiram 2 anos depois. A sua regulamentação se deu em 1985, que efetivamente criaram, então, as diversas atuações dos diversos técnicos. E achei muito interessante chamar a atenção particularmente disso, para vocês candidatos e também para vocês que estão aí nos escutando, particularmente ao Wagner, que domina bastante. Essa lei de 1922 de 85, ele institui os técnicos da segundo grau nas áreas de arquitetura e de engenharia civil, com edificação de até 80 metros quadrados. Eu achei interessante isso. E depois, ele amplia também a capacidade de um texto aqui agora, também dos técnicos industriais, inclusive o técnico de eletrotécnica, em 1985, com a capacidade de efetivar projetos de até 800 kVA. Eu lembro disso aqui, José Ribeiro, no nosso CREA de Minas, nós tivemos uma demanda muito grande entre a Câmara Civil e a Câmara de Elétrica, e chegamos a uma conclusão que o engenheiro civil tinha apenas 75 kVA, enquanto que os técnicos de eletrotécnica têm 800 kVA. Então, isso já gera uma animosidade e um aspecto, uma área muito turbulenta de interação entre esses dois modais, técnico e o de engenharia civil. Considerado esse ponto da atividade técnica de Paulo Guimarães e José Ribeiro, eu achei muito estranho, muito interessante, e também estranho também, que os técnicos estavam no nosso conselho, e a Lei 594, estou colocando temas para debate, para apreciação posterior pelas partes e, obviamente, pelos candidatos, pelas perguntas que quiserem fazer. A Lei 5.194 nunca albergou os técnicos. Ao mesmo tempo, também os técnicos passaram a fazer parte da mútua, Paulo Guimarães. E hoje temos aí esse imbróglio. Que eles criaram o seu próprio conselho, nós temos um transpasse, uma transição dos técnicos para o seu conselho, com repasses financeiros, da mesma maneira que aconteceu com o CAL. Então, quando eu estou trazendo esses temas de maneira bastante ampla, é para que possamos tornar bastante rica e fértil a nossa pauta de hoje. Eu abriria agora, convidaria o José Ribeiro, se quiser colocar e fazer comentários sobre esse tema, José Ribeiro, fique à vontade. José Ribeiro. Abre seu microfone, José Ribeiro. Isso. Desculpa, gente. Boa noite a todos os participantes aqui da reunião. Boa noite aos colegas que estão nos acompanhando pela internet. Eu não acho tanto... Eu acho que é mais confusão do que tudo, né? No sentido de esclarecimento, né? Eu sou técnico em edificações.
Quando eu formei em tecnificações, depois logo fui seguir carreira, né? Fui estudar engenharia civil. Mas vários colegas meus fizeram a vida sendo tecnificações, fazendo projetinhos até 80 metros quadrados, né? Trabalhos topográficos, né? E, enfim, nunca houve essa reclamação. Depois eu formei em engenharia, né? Eu ouço e vejo essa reclamação agora dos técnicos, o CAL, né? Na realidade, eles saíram do nosso conselho e buscam fazer aumentar a sua gama de trabalho. Zé Ribeiro, só um minutinho. Gente, fecha os microfones, porque está dando eco e a gente não está escutando direito o que o presidente está falando. Então, por favor, peço a compreensão de todos que estão participando, para que ele possa ter condições de falar. Ótimo, vamos, fique em frente. Então, Zé Ribeiro. O que eu acredito que se há sombreamento aí, se há interferência dos técnicos do CAL com as nossas profissões, nós temos que fiscalizar melhor, né? E autuar quem atua nas nossas profissões de forma irregular, né? Porque o CREA, atualmente, ele é muito bom para autuar engenheiro, né? Eu quero ver ele autuar os técnicos, o CAL, né? Vamos judicializar, né? Se é assim que está. Agora, o CONFEA é omisso, né? O CONFEA, ele vira as costas para os profissionais, né? Então, vamos conversando aqui. Mas pelo que você falou, Raid, a questão de 80 metros quadrados, 800 kVA, sempre foi assim, né? Posso estar enganado, né? Mas é falta de postura do CONFEA em conversar com os profissionais, né? Ter mais acesso, ter mais respeito com os profissionais. Acho que é por aí. Posso passar a palavra para o Paulo Guimarães? Sim, pode. Paulo Guimarães, por favor, nos fale aí da sua... Boa noite a todos. Cumprimento aqui todos os participantes da live. E essa situação do Conselho Federal dos Técnicos e também dos técnicos industriais e técnicos agrícolas, né, os dois conselhos, o que nós estamos acompanhando é a omissão total do CONFEA, né, e isso desde o início, né, essa situação tem... o Conselho dos Técnicos surgiu, né, durante a gestão do presidente licenciado, e o que nós temos de informação, né, quer dizer, várias resoluções dos técnicos, né, que foram apresentadas, e nenhuma teve manifestação. Agora que começou a ter algum tipo de posicionamento. Nós temos sim que entrar com todo o nosso corpo jurídico, nós temos que atuar junto ao Congresso Nacional, porque as nossas atribuições, né, atribuições de nível superior, estão sendo, né, utilizadas por eles nos seus normativos, né, sendo que nós sabemos da limitação de um técnico de nível médio perante um engenheiro mecânico, engenheiro civil, um agrônomo, enfim, engenheiro eletricista, qualquer uma das engenharias, né? Então, nós, com todo o respeito que nós temos a todas as formações, nós temos que saber as limitações de cada um. Então, é inadmissível e nós temos que ter assim, uma ação muito forte, muito rápida, para que a gente consiga, de fato, agir e resgatar as nossas engenharias. Porque da forma que está, com essa passividade, né, nós estamos, de fato, o CONFEA, a gestão atual, está muito omissa sobre tudo isso. São as minhas considerações iniciais. Perfeito. Eu só quero agregar na sua fala também, do Zé Ribeiro, que você usou o termo mais correto, mais pertinente, é exatamente a omissão
e a publicização dos atos que foram praticados, tanto pelo sindicato, até chegar à criação do Conselho Federal dos Técnicos. Nós não soubemos, pelo menos em Minas Gerais, de nenhuma movimentação nesse sentido. Nós não participamos, não fomos convidados, e, considerando que a lei deles é de 1968, 2 anos após a nossa, isso já devia estar sendo objeto de pauta de plenárias, de discussões a nível de Confeia, a nível de CRES, o que caracteriza, portanto, de acordo com a sua feliz consideração, uma total omissão do sistema e conivência com o status quo. Se a lei permite 800 kVA, desde 1985, já tivemos que estar trabalhando nesse sentido. Só quero agregar nas suas considerações também essa observação. Bom, na sequência dessa formatação nova, viu, José Ribeiro, eu vou convidar o Wagner, que também é um grande ativista e defensor desses direitos, para que se pronuncie. E, Wagner, eu vou te dar 4 minutos de fala para as suas considerações, e depois, Augusto César, você como engenheiro agrônomo, eu também te daria 4 minutos para as suas considerações, porque nós precisamos estar, na verdade, esclarecer e movimentando essa live de hoje a respeito desses assuntos, uma vez que boa parte, talvez, dos que estão aqui nos assistindo não o conheçam em detalhes. É esse o sentido. Então, Wagner, eu te passo a palavra por 4 minutos. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fico um pouco assustado com as declarações do José Ribeiro e tal. O Paulo Guimarães foi mais bem sucedido, acho que no comentário dele. Veja bem, judicializar ou ir ao Congresso não vai resolver. Tá? O número de técnicos é muito superior ao número de engenheiros. O Congresso, casa da democracia, da maioria, e os deputados jamais vão trocar votos de engenheiros por votos de técnicos. Esquece isso. O Congresso, esquece. Pode esquecer. Né? A moeda do Congresso, a moeda do deputado, do político, é o voto. Então, você pode esquecer esse caminho. Outra coisa, quando foi dito a respeito dos técnicos de edificações, foi esquecido os técnicos em mecânica, os engenheiros mecânicos perderam todas as atribuições. Né? Todas as atribuições. O técnico em mecânica pode fazer vasopressão, caldeiraria, qualquer coisa na área da engenharia mecânica. Esqueceram do geólogo, do engenheiro de Minas. Perdeu todas as atribuições. Né? Coloquei aí para vocês aí o número de cada resolução que tirou as atribuições do engenheiro. E que pena, eu tenho uma dó de todos os engenheiros civis que estão achando que estão livres disso. Compartilhei aí a reunião plenária, última a tratar do assunto técnico de edificações. Sinto informá-los que antes do fim de 2020, vocês terão essa limitação de 80 metros quadrados quebrada e a limitação de níveis de pavimentos para construção e projetos estruturais quebrado também pelos técnicos industriais. Tá? Os técnicos em edificações vão poder projetar e fazer tudo que o engenheiro civil faz. Sinto informá-lo. Isso está prontinho para ser lançado. Então, a inércia e a falta de conhecimento, a falta de leitura das resoluções e o modus operandi, né, do Conselho Federal dos Técnicos, que hoje conta com 450 mil técnicos em menos de um ano de existência. Nós temos um número do MEC que nós temos 4 milhões de técnicos formados no Brasil, aumentando a cada minuto. E, com certeza, o CFT vai ser muito, muito maior do que o Confeia. Então, esse lobby, essa estratégia dentro do Congresso, eu tenho pena do Confeia. Pena, dó. E tenho dó do Confeia, do CREA, do sistema Confeia-CREA,
porque o sistema CFT já abriu certificação para que qualquer engenheiro seja técnico, mesmo sem ter curso técnico, porque existe uma coisa chamada certificação por competência. Então, basta você apresentar as ARTs do CREA, eles aceitam, tá? O link eu vou postar aí já no chat aqui da live. Não só, eles não aceitam só as suas ARTs, não. Eles aceitam o seu histórico escolar. Basta você apresentar as competências que você cursou. Os cursos da engenharia civil, eles são suficientes para você comprovar sua competência e obter a certificação de competência através de uma prova que você precisa tirar 50%, você pode errar metade da prova, que você adquire o título de técnico na área que você tiver competência, né? Que você tiver estudado ou que você tiver competência comprovada também em experiência profissional, que são ARTs, carteira assinada, são várias modalidades. Vou colocar o link para vocês tomarem consciência. Então, assim, o dia que os engenheiros ficarem sabendo do que eu estou falando aqui, vai ser tarde. Sinto muito informá-los. Entrem na canoa furada, porque os dias do sistema Confiacrea estão contados. E, só para lembrar, foi feito um acordo para a eleição de presidentes de CREA e de Confeia. Esse acordo contou com os votos dos técnicos para eleger esses que todo mundo sabe quem são, presidentes de CREA e Confeia. Existiram repasses financeiros durante a gestão desses presidentes que estão na gestão, e estiveram na gestão do CREA, dos CREAs, de alguns CREAs, alguns estados, e do Confeia. Esses repasses financeiros que foram feitos para os técnicos estão registrados em documentos públicos e todos podem conhecer esses documentos. A gente vai compartilhar oportunamente quando essa questão estiver judicializada. Não só o MOP como o IFE, nós temos interesse em judicializar isso, já foi conversado, e é necessário as pessoas de bem, as pessoas que têm honra, fazerem a sua parte em relação a essas atrocidades contra os profissionais de engenharia que foram cometidas por alguns representantes de nós, eleitos de formas duvidosas, né, como a gente está vendo aí, de forma totalmente manipulada, foram eleitos, né? A manipulação desse sistema tem que acabar. Então, acho que fica, para finalizar a minha participação inicial, fica aqui para os presidentes, ambos os presidentes aí, os concorrentes a presidentes de CREA e Confeia, o esclarecimento a respeito de ações efetivas que devem ser tomadas, se serão tomadas ações no sentido de apoiar os profissionais na igualdade de condições. Porque se amanhã for dada, já existe uma igualdade de atribuições entre algumas modalidades de engenharia. A modalidade de engenharia mecânica, né? A modalidade de engenharia de minas, a modalidade de geologia, a modalidade de engenharia da computação, a engenharia de agrimensura, né? Engenharia ambiental, porque tem as resoluções da área de saneamento. São 7 modalidades. Eu quero saber, e em breve a engenharia civil será atingida pelos técnicos de edificação, que terão as mesmas atribuições dos engenheiros civis. Eu quero saber objetivamente dos candidatos, que já antecipando que eu faço voto que esses candidatos sejam eleitos por não serem os causadores desse problema, né, da gestão que causou, que facilitou a criação do CFT, que otimizou e financiou a criação do CFT, mas eu quero saber desses candidatos, apesar de não serem eles os culpados, mas serem eles os
possíveis salvadores da pátria, o que eles objetivamente vão realizar de ações, tá? Ações palpáveis, tá? De forma objetiva. Eu quero saber o que eles pretendem fazer no que tange principalmente a igualdade de condições de trabalho. O que são igualdade de condições de trabalho? O engenheiro hoje, mecânico que atua na área de caldeiraria, que fazia laudos de caldeiraria, ele cobrava para fazer o trabalho de dar laudo. Sim? Essa dissertação que você está colocando agora, pode essa colocação que você está fazendo, a gente pode estendê-la num outro momento. No decorrer. Os contextos que você vai produzir, porque eu sei que você está bem, um profundo conhecedor do assunto e pesquisador também. Por isso que, quando eu coloquei no início a contextualização, porque é um tema ainda difícil e complexo, que precisa de uma total avaliação para que se possam gerar atos e procedimentos dos futuros presidentes, tanto do regional quanto do federal, que é o Paulo Guimarães. Temos realmente uma missão complexa, difícil, espinhosa, que perdeu o time. São coisas que perderam ao longo do tempo. Deixa eu reformular. Então. Então, as considerações, as soluções objetivas que os senhores irão propor, elas devem ocorrer aí ao longo do debate. Só para contextualizar, então, a questão da disparidade de... Rápido, deixa eu te interromper, porque o Paulo Guimarães tem que sair às 8 horas, e já são 19h33, o que você colocou já está bem entendido, e isso é bastante agudo, bastante profundo, nós vamos trabalhar com isso. Isso já está entendido na sua mensagem. Desculpe te interromper, se oportunamente te daria a palavra novamente, muito obrigado. Eu quero passar agora por Augusto César, que é da área da agronomia. E Augusto, você faça para nós também uma consideração, tipo, 24 minutos, senão nós perdemos o nosso tempo, apesar do rico conhecimento que vocês têm, mas nós precisamos abrir também para as perguntas e para a fala dos demais candidatos. Augusto César, a palavra é sua. 4 minutos, por favor. Então, em primeiro lugar, boa noite e especial cumprimento ao Zé Ribeiro e ao Paulo Guimarães, ambos cidadãos brasileiros muito dispostos a trabalhar para o bem da engenharia e das geociências. Eu também não poderia deixar de cumprimentar o Antônio Mendonça, porque o Antônio Mendonça, dia desses, ele até me passou um material muito rico sobre o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, e uma parte dos argumentos que ele me passou e de toda essa polêmica, o Wagner Vieira tocou muito bem. Ou seja, o Conselho dos Técnicos Agrícolas, aliás, o Conselho Federal dos Técnicos, aceita até engenheiro, desde que prove que tem competência para ser técnico. Eu acho que é mais ou menos assim, é uma inversão de valores. Eu não pretendo extrapolar os 4 minutos, mas eu gostaria de dizer o seguinte. Na época que eu passei pela universidade, e que foi na década de 70, se vocês forem contabilizar aí, eu acho que eu sou o mais velho que está presente aqui nesse debate, eu já tenho 46 anos de formado, e lá naquela época, o técnico agrícola, no caso vão considerar Minas Gerais, mas o técnico agrícola formado em Barbacena, em Rio Pomba, aí tinha uma meia dúzia de escola de técnico agrícola, Laticínio Cândido Toste, que formava tecnólogo, vários desses cujos colégios agrícolas eram muito bons, mas eles não deixavam de ser técnico agrícola. Aí o sonho deles era ser engenheiro agrônomo sabe para quê? Ele queria ser engenheiro agrônomo porque ele queria fazer projeto, ele queria fazer cálculo, ele queria fazer planejamento, ele queria fazer pesquisa.
em uma escola, que até chama Escola de Técnico Agrícola, de Aulas Abreu, Técnico Agrícola tal, Escola de Técnico Agrícola de Rio Pomba. Essa escola não dava e não dá, e acho que jamais dará, porque não dá tempo, o cara sai do ginásio e faz o equivalente ao antigo científico, faz um curso de técnico para aprender técnicas, no caso do setor agropecuário, aprender técnicas agrícolas. Eu tenho uma filha que é engenheira eletricista, e ela fez, antes de ser engenheira, ela fez técnico de telecomunicações ou uma coisa parecida, ou técnica de informática, acho que foi técnica de informática, no Cefet, mas técnica é muito pouco para ela. Aí ela fez engenharia elétrica, depois fez mestrado na UFMG, trabalhou 20 anos na Fiat. Então, imagina se ela fosse técnica, se ela teria condições de planejar, né, de fazer cálculo, de ser energy woman de uma empresa grande, né? Ela não teria essa condição. Então, eu imagino assim, técnico é técnico de campo, o engenheiro faz o projeto e ele tem um auxiliar, né? Se for um projeto tiver que fazer locação, pode ser um técnico em agrimensura que vai acompanhar, que vai locar, que vai ficar o dia inteiro lá, se tiver um nivelamento para fazer. São coisas assim. Mas né? a que conclusão você chega, Augusto César? Porque nós temos que realmente já estamos... Eu ainda tenho um minuto ainda? Pode, um minuto, por favor. Vai. Tá. Então, aí o que acontece? O curso de... Como eu estou mais focado na área de técnicos agrícolas, na área da agronomia, os cursos de técnico agrícola que tem no Brasil, e tem cursos muito bons, cursos ótimos, eles são profissionalizantes. E eles não podem nunca ter atribuição do engenheiro que estudou 4, 5 anos, né, fez mestrado, fez doutorado. É provável que o Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, se aparecer um doutor que queira pagar uma anuidade baixa e uma anotação de responsabilidade técnica menor, ele vai lá e ele tem habilidade para ser técnico. Então, realmente, eu acho que é uma total inversão de valores. Agora, a única coisa que eu discordo do Wagner, e estou encerrando, é que ele sugeriu que não deveria judicializar. Eu acho que a única maneira de colocar as coisas, voltar as coisas para os devidos lugares, seria judicializando. Porque, veja bem, se a pessoa não tem competência, se ela não tem na grade curricular matérias que lhe dá capacidade técnica de desenvolver certa atividade, então como ele vai assinar a responsabilidade técnica daquele projeto? É de uma barragem, né? O engenheiro agrônomo faz muita barragem, ou de um projeto de irrigação, e por aí afora vai, de um armazém, de um silo, de um projeto agropecuário. Então eu acho que eu fico por aqui nas minhas primeiras considerações. Tá bom. Muito obrigado. 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 Valeu mesmo. Muito obrigado. O Zé Ribeiro, vejam bem, quando eu coloquei no início a contextualização, o assunto realmente é complexo, exige realmente muito mais tempo para nós trabalharmos sobre isso, e essa live de hoje é, obviamente, entender a posição dos candidatos, do Zé Ribeiro e também do Paulo Guimarães, já que agregamos mais informações, né, para também os nossos participantes, e eu convidaria o Zé Ribeiro a se manifestar, caso queira, com os temas já tratados aqui. Sim. Eu acredito que nós temos partido do pressuposto que há solução. Se nós formos partir do pressuposto de que nada não existe solução, nós estamos perdendo tempo aqui, né? Então, e a forma, e nós como estamos com a nossa proposta de mudança, né? E com esperança de que as nossas mudanças vão surgir frutos, nós temos que acreditar nisso. Agora, se nós não acreditarmos, dizer que a engenharia civil está com os dias contados, que a engenharia perdeu espaço, aí
E não é bem assim, porque o mercado, ele seleciona os profissionais, não é bem assim. Agora, por que é importante o nosso conselho? É justamente para que o caos não aconteça. E é importante o nosso conselho justamente porque ele, que é o Tribunal de Ética, é ele que fiscaliza as nossas profissões. Então, nós temos que fiscalizar e autuar as pessoas, não os técnicos, não o CAL, não, aquelas pessoas que estão usurpando os nossos direitos e atuando na profissão. Isso que nós podemos fazer de imediato. Né? O Paulo falou muito bem a palavra omisso do Confea, né? Omissão do Confea. Eu falei que o Confea deu as costas, né? Dá as costas. É a mesma coisa, omissão. Agora, o que nós podemos fazer de imediato? É nós assumirmos e defendermos os profissionais. Como que nós vamos defender os profissionais? Através de uma fiscalização e autuando aquelas pessoas, do leigo até outros profissionais, até os médicos que estejam atuando nas profissões, como existem médicos atuando, padeiros atuando, existe tudo atuando, porque nosso conselho não existe. Agora, se nós partimos do princípio de que perdemos o tempo, aí, minha gente, não perdemos o tempo. Nós estamos mudando o sistema democrático, apesar de que o sistema quase que se torna ditatorial, né? Mas nós estamos aqui para mudar. E para nós termos certeza disso, 1º de janeiro nós vamos reunir com os fiscais e vamos mudar a forma de fiscalizar em Minas Gerais. E vamos judicializar, sim. Temos que judicializar. Se for preciso, vamos no Congresso Nacional, sim. Porque até hoje ninguém foi no Congresso Nacional. Ninguém vai. Perfeito. Então é isso que eu quero falar. Okay. E se não fosse por isso, eu não estaria aqui. Se eu não sentisse a possibilidade de, junto com o Paulo Guimarães, que é do Conselho, que está há 20 anos dentro do Conselho, mas é uma pessoa que quer mudanças, eu não estaria aqui, porque ele que me convidou a ser candidato. Ótimo. Eu já tinha dado a minha missão como terminada em 2017, quando eu fiz um voo solo, sozinho, tive 4.500 votos no Brasil. E nós, naquele momento, eu, Paulo Mendonça, eu e o Antônio Mendonça, que está aqui comigo, e o Augusto César, nós juntos, mais o doutor Antônio Eloy, nós tivemos 4.500 votos no Brasil e tornamos possível essa realidade hoje, porque naquela época nós colocamos "muda que o Brasil muda", que era o nosso slogan para o Conselho. Fui convidado para ir na posse do Joel Krieger, pelo Francisco Ladaga, presidente da Bank. Fui porque, dentro do próprio Conselho, naquela época, sentiram a necessidade, a importância da minha fala. É por isso que nós estamos aqui hoje. Perfeito. Então, dizer que a engenharia acabou, que está com os dias contados, isso é bravata do Wagner. Não admito isso, porque eu estou aqui, porque eu acredito na engenharia e acredito que nós possamos mudar tudo isso. Tá bom, José Ribeiro. Eu acho que a expressão, né, obviamente, cada um se exprime emocionalmente ou intelectualmente, como queira, como foi a sua contra-resposta à questão do Wagner, pode ser uma avaliação fria ou também uma expressão... Não, eu não quero que você não precisa, você não quer que você interprete a minha fala. Eu fiz a minha fala, pronto. Passa a palavra para outro. Eu estou só estendendo... Não tem que falar, não tem que fazer isso. Eu falei e é isso que eu falei. Tudo bem. Passa para outro. Eu não quero que o mediador reflita sobre a minha fala, se eu fui emocionado, se eu falei emocionado ou não. Não. Essa é a minha fala. Sim, veja bem, quando eu coloco essa posição, Zé Ribeiro, é para evitar
um ambiente de conflitos. Acho que você está correto. Não eu estou falando a minha posição. Eu sou assim, eu estou falando assim porque eu falo com o coração. Eu não estou aqui de brincadeira. Uhum. Eu não estou aqui para falar do apocalipse da engenharia. Uhum. Eu estou aqui para falar da solução, das possibilidades que nós temos. Não, correto. Eu não estou em nenhum momento. O mercado, por si só, no momento, ele seleciona os bons técnicos para fazer serviço técnico, ele seleciona os bons engenheiros para fazer as boas engenharias. Correto. Certíssimo. Mas o sistema ele existe como tribunal de ética e fiscalização. Uhum. E podemos fomentar a melhoria do ensino, a melhoria de condições de trabalho profissional, podemos criar o Policreia, e podemos judicializar através da boa fiscalização, da competente fiscalização, com profissionais fiscalizando. Perfeito. Zé, obrigado. Eu realmente não quis interferir absolutamente na sua fala, era uma outra posição, mas tudo bem, vamos em frente. Paulo Guimarães, em função do nosso tempo, né, eu sabia que o tema seria realmente palpitante, como está sendo, era de se esperar, né? Também fazendo um mote à fala do Zé Ribeiro, nós temos que realmente acordar o gigante adormecido, né? Que adormecido está até então. Então, eu gostaria também das suas considerações, depois eu vou abrir, apesar do exigido tempo de fala, para perguntas, e também quero considerar alguma fala também do Antônio Mendonça. Paulo Guimarães, por favor. Bom, essa situação, de fato, nós todos estamos, né, aqui nos manifestando e acompanhando, e temos as nossas ações enquanto presidente do CONFEA, né, a partir do dia 2 de janeiro. A primeira situação é judicializar, de fato encontrar o melhor escritório, né, de advocacia que possa realizar esse trabalho, acreditando sim que ações, né, no meio jurídico, no espaço jurídico, seja um dos caminhos, né, e o caminho mais próximo para que a gente consiga, de fato, né, fazer a defesa das atribuições que são superiores, né, para os nossos engenheiros de todas as modalidades. De fato, não é um ou outro, são todas, né? Essa situação causada por essa autarquia criada, que é o Conselho Federal dos Técnicos, nós vamos, sim, resolver na justiça, né? Não vejo um outro caminho mais rápido do que esse. Mas também tenho abertura para ouvir sugestões, receber propostas que possam fortalecer as nossas mudanças. Mas que nós estamos aqui para isso, estaremos juntos com o Zé Ribeiro e com as demais lideranças do país, atuando nessa forma com todo o poder, com toda a rigidez e firmeza que necessárias para a defesa das engenharias, né, de todas as profissões do nosso sistema CONFEA-CREA. Eu gostaria também de pedir aos senhores, o Rafael pediu a palavra, né, da palavra para ele se manifestar também. É um assunto importante, nós temos, de fato, que debruçar sobre essa questão e com amplo conhecimento em todas as resoluções, nós vamos, sim, atuar, mas atuar de forma firme, de forma direta e com a questão jurídica, que é o caminho que nós temos, que eu acredito que é a via mais viável neste momento. Perfeito, ótimo. A palavra com o Rafael, então. Dou a palavra ao Rafael. Boa noite a todos. Queria agradecer aí pela oportunidade de participar com vocês. Boa noite. E eu queria fazer algumas ponderações. Primeiro, me alinhar ao posicionamento aí do Paulo Guimarães e também do Zé Ribeiro. Eu entendo que é necessário, fundamental, essa atuação judicializada necessário fazer a aderir à proteção da engenharia, do Conselho Federal e Regional de Engenharia. Eu queria dizer uma coisa muito, muito clara e queria pedir a compreensão de todos.
primeiramente, dizer que o responsável, primeiro, pela saída dos arquitetos, tem nome, tem sobrenome, é aí de Minas Gerais, fala muito bonito, é meu amigo, mas carrega na costa dele a responsabilidade por dar aos arquitetos a independência que eles talvez não tivessem, e eles ocuparem um espaço de mercado de trabalho para o qual eles não estão qualificados para fazer, que é o caso de cálculo estrutural. E a culpa dele, a culpa é personificada, tem alguém aí, tem um responsável por essa falha. Em relação aos técnicos, da mesma forma, o responsável tem nome, tem sobrenome, é candidato à reeleição e está aí no pleito desse ano. Tá? A gente não pode dizer que não existe essa situação. Os técnicos, eu tenho como provar isso. Fala os nomes. Como? Por favor, fala os nomes. Não, eu também tenho como provar. Eu também tenho como provar. Estou com o seu, Rafael. Estou com você. A gente vai provar oportunamente. Os nomes são claros. Então, o que acontece? Eles são candidatos, está aí disputando, e o que acontece? Esse espaço aí é o espaço que a gente está falando na defesa da sociedade. Alguém que estudou no nível médio 3 anos não pode ter as mesmas qualificações de alguém que estudou os mesmos 3 anos e mais 5, debruçado em cima de laboratório, debruçado com uma experiência, com uma carga de conhecimentos muito maior. A gente tem que lutar por isso. Agora, acontece o seguinte, meus amigos, e aí eu peço para vocês a compreensão e a ampliação do fato. Existe um culpado, sim, o nome dele é Joel Krieger, e existem também alguns cúmplices, principalmente pela desconstrução que está sendo feita, está em curso, e que tende a ser feita nos próximos 3 anos na eventual vitória desse adversário que eu acredito que não vai ganhar. Mas se eventualmente Joel ganhar, tão responsável quanto ele são aqueles que dividem a oposição, são aqueles que não se unem com a candidatura viável, que é a candidatura do Paulo Guimarães, que está imposta para ganhar a eleição, que está posta para ganhar a eleição, que tem uma abrangência nacional e que podem, uma vez unidos, batalhar para lutar pela engenharia. Aí não basta só a questão da defesa lá no STJ, não basta a defesa no STF, a gente vai ter também um órgão nacional forte o bastante para poder lutar pela minha profissão, pela qual eu estudei 5 anos, e pela profissão de cada um dos membros desse grupo. Então eu acho, meus amigos, que a gente tem uma oportunidade única nesse momento, e a oportunidade é a união das oposições. Isso foi tentado em diversos momentos. Faltam apenas 6 dias. É muito pouco provável que haja a possibilidade de reversão. Mas até o último segundo, se for possível, eu lutarei por isso. E eu queria pedir o apoio de todos. Se puderem ajudar nessa pressão, se puderem ajudar nessa direção, é o melhor para a nossa profissão, para a engenharia como um todo e para a sociedade em geral. Com certeza. Obrigado. Muito obrigado, Rafael. Excelente. Bom, é isso mesmo, pessoal. O tema é assim mesmo, ele é instigante. O tempo nosso, infelizmente, está correndo. Eu gostaria, Laís, você quer fazer alguma consideração? Acho que nosso espaço de perguntas cada vez menor. Quero colocar também o Antônio Mendonça, que é um grande conhecedor do sistema. Laís, a palavra é sua. Quer alguma manifestação? Está ouvindo? Sim. Na realidade, juntando aí as falas de todas as pessoas aí, realmente nós precisamos conhecer cada vez mais profundamente as resoluções, entendeu? E, Rafael, tô com você em relação de unir realmente forças de oposições para que a gente possa romper isso. Nós estamos aí, eu e o Wagner, principalmente, encabeçando uma manifestação agora, na segunda-feira, que vai ser um marco na história, porque nunca houve, em quase 90 anos de existência do Conselho, com o FIECREA, uma manifestação de engenheiros em prol de todas as nossas atribuições em relação à taxa, em relação a uma série de situações que ao longo dos últimos 20 anos foram impostas a nós, profissionais da engenharia, e acabou trazendo para a gente aí um fardo muito pesado. Então, essa união, a gente quer que, aliás, a nossa engenharia não vai acabar porque nós existimos. Que isso fique bem claro. Sim. Aqui a gente tem o coração, como o José Ribeiro tem o coração, como o Wagner tem, como o Antônio, como o Augusto, como todo o Raide. Nós temos um coração aqui para poder batalhar para que a engenharia não acabe. Não acabe. Muito bom. Parabéns. Antônio Mendonça,
Sua manifestação, caso queira. Raide, eu preciso pedir licença. Pedir licença por causa do horário da live. Terminou o seu tempo, tá bom. Muito obrigado, viu? Quero cumprimentar a todos e dizer que nós, unidos, com todos os participantes, nessa defesa, nós vamos conseguir reverter esse quadro. Junto com todos vocês. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Parabéns. Zé Ribeiro. Antônio Mendonça. Seu microfone, abre seu microfone. E agora? Tá aberto, beleza, ótimo, estou te escutando. Muito bem. Eu, antes de mais nada, quero dizer que eu me alio completamente ao que o Zé Ribeiro disse e ao que o Paulo Guimarães disse. Eu lamento, mas eu não tenho essa visão catastrofista em relação ao sistema com fé CREA. Eu acho que, como o colega colocou as coisas, dando uma visão assim extremamente minimalista da engenharia civil, não indica, olha, Wagner, você vai me desculpar, mas eu acho que está faltando uma questão de interpretação, interpretação de normativos, tanto do nosso sistema quanto do sistema dos técnicos. Então, veja bem, eles saíram do nosso sistema porque se sentiram desprezados, menosprezados, e foi isso realmente que aconteceu. Agora, o fato deles terem saído não quer dizer que destruíram a gente. Primeiro, é falsa a informação de que os técnicos são em maior número do que os engenheiros. Não é de forma nenhuma. Então, o Wagner está passando uma mensagem, eu acho assim que é preferível, Wagner, eu e você debatermos. Você levanta os assuntos que você quiser e vamos debater. Então, eu estou apenas falando, e estou falando do que eu sei, porque eu acho que a gente está esquecendo que no decreto 90.922, que é de regulamentação da lei 5.524, dos técnicos, é que eles podem fazer as atribuições deles, mas respeitado o limite da formação deles. Então, não adianta querer dizer assim que o técnico vai tomar o meu lugar, ou que vai isso, ou que vai aquilo. Bom, o Wagner insiste, eu vou falar então dessa, se me permitir, eu vou falar dessa resolução 101. Você não está entendendo absolutamente nada dessa resolução 101. Ela estabelece uma série de atribuições lá para os técnicos em engenharia mecânica, mas antes disso já houve dos técnicos em eletrotécnica, dos técnicos em edificações, e por aí vai. Mas isso, ter uma resolução do CFT não quer dizer que eles podem fazer tudo. É bobagem pensar que nós não podemos judicializar essa questão. Nós temos que judicializar em algum momento, principalmente, por exemplo, os mais prejudicados dos nossos grupos profissionais. Grupos profissionais são da engenharia, da geologia, enfim, da engenharia agronômica. Os engenheiros agronômicos, por exemplo, foram os absolutamente mais prejudicados. Eles, sim, temos que dar uma visão, uma atenção para eles muito maior. Então, eu acredito piamente de que o fato de estarmos aqui é porque a gente almeja mudar essa questão que está aí. E é possível mudar. Não com as mesmas ideias que estão aí, mas com ideias nossas, novas, que vão, sem dúvida nenhuma, ao encontro das nossas aspirações. Depois, se houver algum tempo, eu quero voltar a falar. Tudo bem. Você quer falar alguma coisa, Ribeiro? Quer se manifestar? Mas você fez
Acenam com a mão ou não? Seu microfone está fechado. Seu microfone está fechado. Eu acho que está bem claro tudo, mas o importante é que nós estamos aqui todos com o mesmo intuito, né? E aqueles que nos acompanham na internet estão percebendo a democracia, né? O direito de fala, né? De se expressar, né? E a live não tem, e a nossa live não é organizada antes, né? Nós reunimos aqui, cada um se expressa da forma que entende, né? Mas percebe-se, todos que estão nos assistindo percebem que nós queremos o bem da engenharia e da geociência, né, do Brasil, né, de Minas Gerais, né? Isso que é o mais importante. E precisamos do voto, tanto eu quanto o Paulo Guimarães, precisamos do voto dia 1º de outubro para essa mudança importantíssima. Na sua última colocação, achei muito interessante que você posicionou que realmente o CREA e o sistema renasce, né? Até usei a expressão despertar o gigante, porque efetivamente nada se fazia e nada se fez até então, a não ser se entregar, a não ser entrar no estado de torpor. Então, o próprio fato da vitalidade, da virilidade, da energia que nós estamos empregando nessa live de hoje mostra muito bem a necessidade de vivificar esse corpo que está adormecido, entorpecido, e recuperar a força gigantesca que ele tem. Obviamente que o Wagner, quando fazendo uma mediação, uma ponderação, as colocações, ele atira os flancos que estão sendo abertos. Achei interessantíssimo também a posição do Antônio Mendonça, quando faz uma reflexão sobre o texto da lei, e acharia até interessante, caso a Laís, José Ribeiro, Antônio Mendonça e os demais quisessem, fazer uma outra live específica sobre esse assunto, para escutar as duas partes, digamos assim, obviamente com os candidatos, que isso está contribuindo muito para a nossa cultura de modo geral. Todos estamos aprendendo hoje, nessa live, com esse acontecimento chamado Técnico e Conselho Federal dos Técnicos. Acho é uma live assim, fantástica, extremamente positiva na proposta que se fez e na demonstração da propriedade, da intenção dos candidatos ao CREA regional, que é José Ribeiro, e Paulo Guimarães do CONFEA. Isso é que deixa a gente muito satisfeito em perceber as posturas dos candidatos, né? Antônio Mendonça, quer se manifestar? Quando põe a mão assim, já não sabe se... Né? Já está terminando, né? Mas, por exemplo, a questão dos 800 kVA, ela tem uma conotação seguinte. Tanto os engenheiros civis quanto os técnicos, eles podem fazer projetos em baixa tensão. Alta tensão é uma atribuição exclusiva dos engenheiros eletricistas. Isso. Então, aqui em Minas Gerais, por exemplo, quando você vai projetar uma edificação em baixa tensão, o máximo que se atinge são 75 quilowatts, não é kVA, quilowatts. Então, essa questão de 800 kVA, isso não representa absolutamente nada. Pois o limite de baixa tensão é 75 kVA, quilowatts. Então, eu agradeço aí a participação. Então, muito obrigado, Antônio Mendonça. Eu não sei se o José Ribeiro concorda, entre os demais, nós já estamos avançando bem do nosso tempo. Entre todos que falaram, eu gostaria de que o Wagner pudesse também fazer as suas considerações finais. Eu queria, eu levantei a mãozinha aí, eu acho que você não percebeu, se você me permitir. Não, desculpa, eu não vi. Pode se manifestar, por favor. Então, o Raid e nobre Antônio Mendonça, José Ribeiro, eu vou usar um minuto e meio para falar duas metáforas aqui. A questão é o seguinte: o médico prescreve, a enfermeira administra os medicamentos, o cirurgião opera, aí vem os instrumentistas e apoiam a cirurgia.
Então, eu estou falando isso, pleonasmo é um mal necessário. Eu passei pelo México, passei pela Bélgica uns 3 anos, onde eu fiz meu mestrado, e ninguém, como técnico, em nenhum desses 2 países, poderia ser admitido para fazer mestrado. Também nem a Universidade Brasileira não admite técnico para fazer mestrado. Ele tem que fazer a graduação, para depois fazer pós-graduação, para depois fazer mestrado. Então, eu acredito que, como a ordem das coisas está invertida, né, tem um hiato muito grande aí, conforme o próprio Wagner, ele nominou, o Zé Ribeiro nominou, o Antônio Mendonça nominou, vários aí nominaram, que o técnico agrícola, eu mesmo falei que o técnico agrícola equivale ao científico, depois tem que estudar mais 5 anos para ser engenheiro, né, e passar para o laboratório e fazer pesquisa. Então, o que ocorre? Judicializar a questão vai uma hora dessa botar as coisas nos devidos lugares, porque também ninguém quer tomar lugar do técnico agrícola, mas o técnico é técnico, engenheiro é engenheiro no mundo inteiro. Isso é que eu gostaria de dizer. Ótimo. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Eu só queria agregar um pouco mais na fala, alguns segundos, que existe um outro fato, o Antônio Augusto César, desculpa, e os demais, que as colocações todas estão realmente perfeitas e bem colocadas, enfim. Mas tem uma questão que nós precisamos avaliar, e eu vou apenas colocar, não vou entrar, não vou abrir para debate, não é o momento, nosso tempo está acabando. É a questão que precisamos avaliar, talvez numa outra live, é a questão mercadológica, o mercado de trabalho. Isso é que nós precisamos avaliar num segundo momento, não nesse. As colocações todas estão certas. E vai implicar o José Ribeiro na fiscalização, na competência do CREA, na administração do trabalho desse técnico. Vai ser um trabalho extremamente necessário, laborioso dos técnicos, visando a questão do mercado de trabalho. Pronto, encerramos aqui. E, portanto, Wagner, para completar o nosso tempo. Pois não. Eu entendo perfeitamente a colocação do colega José Ribeiro, candidato a presidente do CREA. Já declarei que meu voto é dele, tá? E entendo perfeitamente quando ele diz que eu disse bravatas e tal a respeito de que a engenharia está por um triz, vai acabar, papapá. Eu falaria a mesma coisa se eu não estivesse vivenciando isso na pele como eu estou, né, atualmente. Então, assim, vamos lá. Os colegas falaram que engenheiro é engenheiro, quem estuda, quem tem competência e tal. O fato é que nós temos uma autarquia federal com respaldo para dar atribuições para os seus subordinados, filiados, né? Ou seja, aqueles que estão ali registrados para trabalhar. O que isso significa? Significa que nós, como engenheiros, emitimos a ART para uma atividade. E o técnico emite a ART dele lá, que chama RRT, que chama TRT, que é a mesma coisa, a ART, uma cópia. O que eles estão fazendo? Eles estão, para o mercado, para o cliente, emitindo a ART na atividade que a resolução que o CFT criou permite. Então, na prática, o que foi dito pelo José Ribeiro e o Paulo, vamos desculpar, mas a fiscalização do CREA, do CONFEA, não atinge, né? Porque quem está fiscalizando o técnico é o CFT. Se um fiscal do CREA ou do CONFEA chegar lá na obra, na indústria, né? O cara está fazendo lá um laudo ou uma reforma ou a construção de um sistema de vaso de pressão, uma caldeiraria, numa indústria grande, e ele é técnico, o fiscal do CONFEA, do CREA, ele tem que voltar para trás e falar, olha, ligar para o CFT e falar, vem fiscalizar o seu funcionário. Ele está executando aqui uma atividade, para mim é do engenheiro, mas ele me apresentou aqui a resolução 101 que ele pode fazer. Então, na verdade, na parte fiscal, dentro da atribuição que o CFT dá
para o técnico, o Confea não pode fazer absolutamente nada a não ser judicializar. Agora, vamos falar sobre judicialização. Judicialização são questões que vão depender de uma decisão e de um entendimento do judiciário. Então, para quem é brasileiro e já está cansado de ver os desmandos e os tropeços do nosso judiciário até na Suprema Corte, né, pegando indivíduos condenados com provas, com tudo quanto há de contundência, sendo eximidos de culpa e liberados, não há de se esperar grandes coisas do judiciário. Concordo plenamente com todos o que disseram. Podem judicializar, até a minha avó pode judicializar. Se a minha avó quiser entrar na justiça contra o CFT, ela entra. 94 anos, ela entra. Qualquer um pode judicializar. Não é porque é o Confea, porque é o CREA. O MOP vai judicializar. E daí? Não é garantia nenhuma, né? Vamos contratar o melhor escritório. Concordo. Isso sim é uma atitude muito positiva do que o Paulo Guimarães disse. Isso sim tem peso. Nós vamos procurar gastar o dinheiro com aquilo que realmente pode ter êxito. Por quê? Existem profissionais e profissionais, como na engenharia e como na advocacia. Temos que procurar os melhores, e para procurar os melhores tem que ter muito dinheiro, e o sistema Confea-CREA tem muito dinheiro ainda para fazer isso. Então, quando eu disse que me colocou, eu até concordo com o José Ribeiro, né, que eu profetizei o cataclisma, o fim da engenharia, eu só disse a respeito de um link que eu coloquei aí no chat, a respeito de uma reunião que foi realizada há 15 dias atrás, tratando da resolução dos técnicos de edificações. Está escrito no site do CFT, eles fizeram essa reunião, e a resolução dos técnicos de edificações, quebrando o limite, foi quem assistir a plenária vai saber que eles disseram isso. Eu não estou profetizando nada, não. Essa resolução está pronta. Então, para quem já perdeu as suas atribuições para o técnico, como o engenheiro mecânico, o engenheiro ambiental, o agrimensor, né, o engenheiro de computação, né, foram 7 modalidades, né? Eu não me interessa que não é comigo. A próxima resolução é comigo. E vai acontecer, e é uma autarquia. E ela tem o poder de regular e de fiscalizar. Igualzinho o sistema Confea-CREA. Eu não estou profetizando. Eu coloquei o link aí do que foi dito numa plenária, é prova. Então, enquanto a gente ficar achando que o colega chato que está apontando, que está dizendo o que vai acontecer antes das resoluções 101, 102, 103, 104, 105, 106 e 107, eu já venho falando que isso ia acontecer. Então eu sou o chato, mas está acontecendo. Então vamos ver aqui, até o mês que vem, até o ano que vem, vai acontecer, eu vou continuar sendo chato. Eu vou continuar sendo o que tem bravata, o que está dizendo coisas absurdas que não vão acontecer. Tudo bem, estou aqui colocando. Outra questão, quem acha que o técnico não tem competência, tem toda a razão, ele não tem competência. Só que, da mesma forma que a pandemia fez com que o ensino tivesse uma grande evolução, uma grande modificação, e o formato de ensino à distância, o EAD, vai ficar, e não tem como parar isso, não tem como voltar isso atrás, a mesma lógica é a evolução da busca do conhecimento via internet, online, via pesquisas. O conhecimento não está mais igual estava na nossa época de formação dentro das escolas. O conhecimento está à disposição de todos, basta buscar. Os alunos agora, que vão ser técnicos e terão as atribuições de engenheiros, eles vão começar a se formar, ter o conhecimento e a capacidade e a competência para realizar as atividades que eles terão atribuição no curso técnico, eles vão começar a focar nisso muito antes do 2º grau. Eles vão ter acesso aos softwares de cálculo, aos softwares que ainda vão surgir muito mais evoluídos, muito antes do 2º grau. E quando eles fizerem o 2º grau, eles vão querer apenas
o título para ter as atribuições através do Conselho Federal dos Técnicos. E aí, meu amigo, vocês vão ficar só olhando. Se algo não for feito nesse sentido... Não, só para concluir. Se algo não for feito nesse sentido, objetivamente eu digo é o quê? É termos ações objetivas. Vamos colocar isso aberto à sociedade, vamos colocar essas mazelas e expor as nossas feridas também, porque o sistema Confiacrea fez isso durante anos, dando atribuição para quem não teria competência, de uma modalidade de engenharia para outra. Vamos colocar as feridas expostas, colocar o problema para a sociedade, para sim a opinião pública, sim, colocar tudo como deve ser dentro da ética e da honestidade? Essa é a pergunta. Obrigado, Wagner. Estou vendo que o Augusto César está pedindo a palavra, mas parece que o nosso tempo já acabou. Laís, o nosso tempo acabou? De gravação? Raid, não, nós temos aqui uns 5 minutos ainda e você poderia passar a palavra para o nosso presidente. Sim, eu só gostaria... porque eu preciso sair. Sim, Zé Ribeiro, eu só queria fazer uma observação. Achei muito interessante, viu, Antônio Mendonça, que vocês dois se encontrassem e trocassem os pontos de vista, as análises, a sua fundamentação, e enriqueceria muito o nosso conhecimento. Faço o convite e deixo que vocês conversem entre si e, sendo necessário, estarei à disposição. Conversar com o Zé Ribeiro? Não, eu conversar. Sim, nós estamos vocês dois. À disposição. Então, se precisarem da minha presença, participação, estarei à disposição. E, então, finalizando, Zé Ribeiro, como tudo foi colocado, eu passo sua palavra para que você faça as suas considerações, o que você percebeu, enfim, que você se manifeste da melhor forma que lhe aprouver. O seu microfone está fechado. Microfone fechado. Desculpa, Raid, mais uma vez. Acabou? Tá bem, estou escutando. Tá bom. Mas, viu, Raid? O momento que nós estamos vivendo no Brasil, né? Não só a questão da engenharia, né? O Brasil todo está tentando se refazer, né? Coincidiu de nós temos essa eleição esse ano, né, com a pandemia, né? Então, as mazelas do país estão escancaradas em todos os níveis, né? Abriu a caixa de Pandora. Então nós temos uma oportunidade muito grande, né, de revermos tudo isso, né? Mas tem que ser de forma democrática, né? A ideia de acabar com o sistema é uma ideia, né? Até o Paulo, não sei se dentro do radicalismo do slogan dele, né? Ou muda ou acaba, né? Mas acho que é muito radical, né? Acho que nós temos que, através do voto. E se nós não avançarmos nesse ano, essa oposição, esse grupo, não só de Minas Gerais, todos nós de Minas Gerais, mas todos do Brasil, né? O que o Rafael falou, né? É importante, né? Ontem mesmo eu conversei com o Moliterno, né? Discutimos sobre isso, né? De continuarmos unidos a partir do dia 2 de outubro, né? Continuarmos conversando. Né? Tenho esperança da mudança, né? Tenho esperança da nossa vitória, mas tem muita coisa em jogo aí, né? A deslealdade, né, dos colegas que estão na atual gestão, né? Os funcionários do CREA que não poderiam estar envolvidos na questão política do Conselho, mas são obrigados, né, de repente, a fazer alguma coisa, né? Olha, tanta coisa que a gente ouve que a gente fica triste, né? Uhum. Mas nós estamos, eu acho que de 120 mil profissionais, nós atingimos aí uns 40 mil, não sei. Desses 40 mil, quantos vão votar, né? É a grande esperança. Nossa grande Agora, esperança. esses votos serão computados
de forma correta pelos funcionários do CREA? Acho que a maioria, sim, torço que a maioria honre com a sua dignidade pessoal e não deixa se interferir por promessas ou por pressões desse grupo que há mais de 30 anos está no sistema. E olha, eu falo aqui agora para os funcionários do CREA, né? Vocês podem ter certeza que todos vocês participarão da nossa gestão também. Nós aproveitaremos todos os profissionais qualificados para atuar conosco, né? Mudar o sistema. Sim. Não irei preencher todos os cargos que eu tenho à minha disposição para fazer política ou beneficiar esse ou aquele grupo. Não farei isso. Usarei toda a competência que tem dentro do sistema. Aqueles que não tiverem competência, nós tentaremos dar treinamentos para eles, né? Relocar, né? Nós vamos atuar de forma transparente e que todos participem das mudanças, e principalmente os funcionários do CREA. Eu conto com os funcionários do CREA. Né? Então, vai ser tudo muito diferente para a instituição e para nós profissionais. Nós seremos exemplo para todo o resto do país em termos de gestão e as nossas propostas serão alcançadas. Né? Agora, essa questão que nós estamos discutindo hoje, tem muita coisa, né? De repente, nós conseguirmos reunir essa oposição e continuarmos conversando no ano que vem, né? Vamos abrir espaço para essa oposição, né? Vamos fazer uma frente parlamentar com essa oposição. Né? Enfim, temos muito o que fazer para relacionamento entre instituição de ensino, MEC. Nós temos que fomentar uma discussão aí, nós temos que ser o órgão fomentador disso, né? Até para essas questões que nós falamos aqui, que o Wagner falou com muita propriedade, né? Então, mas é tudo errado, né? Tudo confuso, só interesses pessoais envolvendo. É instituição de ensino privada dominando o MEC, né? Um relacionamento. Então, mas a nossa função dentro do sistema é fomentar discussões, né? E nós tentamos agir junto às universidades e o MEC. Perfeito. Né? Importantíssimo. Muita coisa. Mas, viu, Wagner, eu te entendo perfeitamente, sei da sua luta, e eu acho que é muito importante você e o Antônio conversarem mais. Porque o Antônio, olha, eu só sou candidato, eu vou te falar uma coisa, eu só sou candidato, só fui candidato em 2017, com toda a minha vontade pessoal, né? Mas eu só fui candidato porque eu conhecia o Antônio Mendonça, pela estrutura de conhecimento do sistema, senão eu não seria liviano da minha parte ser candidato apenas por ser candidato. Né? Então, eu atuo de forma na minha empresa e vou atuar dentro do CREA e quero bons assessores, com excelentes assessores. Né? E isso eu vou fazer. Se eu tiver que abrir fazer uma licitação, né, para contratar algum técnico para nós fazermos a gestão, eu vou fazer isso, mas eu não vou indicar ninguém de grupo nenhum nesse sentido. Né? Agora, terei as pessoas de confiança, né, que eu estou formatando na campanha. Né? São as pessoas que gostam mesmo, que querem engenharia diferente. Né? Verdade. É melhor momento. Né? Mas eu acho que nós temos que ser otimistas. Eu entendo a sua forma de colocar, você coloca de uma forma contundente, mas eu sei que no fundo você tem esperança de mudança.
É porque, às vezes, quando você fala, parece que vai explodir uma bomba nos pilares do CREA lá, o prédio vai desabar, né? Né? Mas eu acho que nós estamos no caminho certo, todos nós, né? E foi muito boa a live, eu acho que foi a melhor live, foi essa. Eu sabia que ela ia ser... Parabéns, viu, Raid, pela sua coordenação aí. Você me desculpa aí aquela hora. É porque a gente fica emocionado, né? A gente não... É muito palpitante esses assuntos, verdade, né? Muito. Ô, José Ribeiro, se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui. Essa é a questão. Se eu não tivesse esperança, eu não estaria aqui. Essa é a verdade. E a nossa esperança está em colocar você como presidente e nós iniciarmos um novo ciclo na engenharia. Exatamente. É o amor nosso pela engenharia. A semana que vem nós vamos ter, no dia 29, uma live com a Associação Brasileira de Empresas, Associação Brasileira de Engenharia de Fundações, do qual eu faço parte, com a Sinabef, que é o Sindicato das Empresas do ramo, né? E eles têm muito interesse, e nessa live vai participar eu, Paulo Guimarães e o Zé Manuel, candidato de São Paulo. Eu fui convidado por eles, né, para participar. Excelente. E pediram para eu fazer a divulgação, né? Ótimo. E quem assumiu, quem está assumindo essa coordenação, né, de toda a campanha nossa aqui em Minas Gerais, é o IFE, né? Então, através do professor Raid, da Laís, né, de todo o time, né? Então vai ser a live a última live, e é um pessoal extremamente técnico, né? E onde envolve as empresas de fundação, as empresas de geotecnia, né? Projetos de fundação, projetos estruturais, o Brasil inteiro vai estar voltado para essa reunião. Maravilha. Qual é o tema e qual o tema dessa reunião? Fiscalização técnica. Ótimo tempo. Então, é uma outra visão. Porque qual é a preocupação das empresas de fundação? Hoje, Wagner, todo mundo faz fundação. O cara faz uma maquininha e sai furando. Sai furando. Isso é mesmo. Né? E isso traz um conflito. Olha, se o cara fosse técnico em edificações, tivesse algum conhecimento, tivesse uma maquininha e tal, seria menos mal, mas muito perigoso também, né? Mas hoje nem técnicos os caras são, né? Equipamentos feitos fora de norma para fazer fundação. Então, os normativos, as normas técnicas, a BNT, o CREA, ele tem que relacionar com a BNT, com essas entidades, essas grandes entidades, né? Fomentar uma discussão técnica. Hoje o que é o Confea? O Confea hoje é SOEA, né? É festa. Ninguém está preocupado com engenharia. É uma grande festa, Né? Sempre uma festa política. Então nós vamos mudar, o SOEA vai acabar. Conversei com o Paulo já, SOEA a partir do ano que vem, acabou. SOEA vai acabar, isso. Ô, Zé Ribeiro, eu acho que... por aí vai, né? Verdade. Verdade. O nosso tempo já delongou bastante. Eu acho que a live que você mesmo colocou, eu também acho particularmente, foi bastante... Ela está aberta ainda? Ela está aberta ainda, a live? Eu estou achando que nós já fechamos e estávamos conversando aqui. Eu não acho que ainda está gravando. Né? É que a gente tem um outro compromisso agora também. Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, que as células do seu tecido estão aqui. Então, estamos todos juntos aí. Né? Opa! Obrigado. E eu queria agradecer a participação de todos. Como eu já havia previsto logo no início, o tema seria palpitante, não teríamos muito espaço para perguntas. As colocações de todos seriam
suficiente para preencher todo o nosso tempo, e realmente, felizmente, preenchemos, né? E vamos marcar aí, viu, uma próxima, independente dessa live de hoje, teremos outros encontros, temos todos os espaços, você, Antônio Mendonça, você, Wagner, se encontrem, e aqui parece que o Antônio Augusto quer fazer alguma fala, Antônio Augusto César? Não. Podemos finalizar, pessoal? Então, agradecendo a todos, boa noite. A Vitória. Obrigado, a Vitória. Boa noite. Muito obrigado. Valeu, boa noite, obrigada, bom final de semana. Isso. Vamos tomar uma cerveja aí. Boa noite a todos, amigos. Obrigado, viu? Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.